Angola fala só, um diálogo sem barreiras, sem censura, aberto, honesto, sem fronteiras, na Voa em português, às sextas-feiras, às 17h30 de Angola. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet, conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, com a melhor companhia, a sua. Olá, ouvintes e internautas, bem-vindos ao Angola Fala Só da Voz da América. É sexta-feira, dia 10 de janeiro de 2020. Em Washington DC são 11h30 da manhã, em Angola são 17h30. Das 17h30 às 18 horas transmitimos em onda curta nos 13.630 e em 17.655. Das 18 às 18h30 estamos também em onda média nos 1530. Hoje aos microfones estão Mayra de La Salete e aqui ao meu lado está Ana Guedes, que vai gerir as redes sociais. Quem está em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde pode acompanhar-nos através das afiliadas. Em São Tomé e Príncipe pode ouvir-nos pelo retransmissor da Voz da América, mas também estamos na internet em www.voportugues.com. Pode seguir-nos no Facebook, Instagram e Twitter. Pode também ligar ao preço de uma chamada local para o número 226 434 592. Eu vou repetir, 226 434 592. Deixe o seu nome e número de telefone, nós vamos ligar de volta. Pode também enviar as perguntas pelo WhatsApp, a Ana está aqui atenta ao WhatsApp, o número é +1 908 652 4584. Mande mensagem, não ligue. Nesta emissão do Angola Fala Só, desde 10 de janeiro, a nossa convidada é Bela Malaquias, jornalista e advogada, antiga militante da UNITA, autora de Heroínas da Dignidade, Memórias de Guerra. Mas antes de falarmos com a nossa convidada, Ana, vamos às notícias. E nas notícias começamos com os Estados Unidos e o Irão, porque a administração Trump anunciou novas sanções contra o Irão nesta sexta-feira, o mais recente passo numa série de ações que refletem a escalada de tensões desde a semana passada. As novas sanções foram projetadas para interromper as atividades terroristas globais do regime iraniano, e isto segundo o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin. Segundo o secretário do Tesouro, as sanções afetam indústrias como a construção, a manufatura, têxtil, mineração, aço e ferro. Outras sanções têm como alvo 8 responsáveis iranianos que, segundo o governo, estavam envolvidos nos ataques de mísseis balísticos desta semana contra bases no Iraque que abrigam tropas americanas e da coligação liderada pelos Estados Unidos. O secretário de Estado Mike Pompeo disse que o alvo das sanções é o aparato de segurança interna do Irão. E o Irão nega as acusações de que um dos seus mísseis abateu um avião ucraniano nos arredores de Teherão e pede aos Estados Unidos e ao Canadá que forneçam qualquer informação sobre o acidente que matou todas as 176 pessoas a bordo. O presidente da Organização da Aviação Civil iraniana disse em conferência de imprensa que, e passo a citar, o que podemos dizer com certeza é que nenhum míssil atingiu o avião. Fim de citação. Ele reiterou também que as afirmações do contrário por parte dos Estados Unidos e Canadá são erradas. O chefe iraniano da equipa de investigação, Hassan Rezaifar, disse que a recuperação de informações dos gravadores das caixas negras do avião pode levar mais de um mês. Ele também disse que o Irão poderá pedir ajuda a especialistas internacionais se não conseguir extrair os dados. O Supremo Tribunal de Justiça da Guiné-Bissau disse hoje que está a analisar o recurso do candidato derrotado nas eleições presidenciais e apelou à calma dos guineenses e de todos os interessados. Em comunicado, afirmou que não há nenhuma decisão ainda e que o processo está a seguir os seus trâmites legais, contrariamente a informações veiculadas de que já existia uma decisão. Segundo os resultados provisórios, o general Umaru Sissoko Embalo, apoiado pelo Movimento para a Alternância Democrática, Madame G15, venceu o escrutínio com 53,55% dos votos. E na República Democrática do Congo, o Escritório dos Direitos
Humanos das Nações Unidas publicou hoje um relatório no qual acusa grupos armados da etnia Lendu de assassinatos, estupros e muita violência contra a etnia Ema, na sua maioria pastores na República Democrática do Congo, que podem ser enquadráveis como crimes contra a humanidade e possivelmente genocídio. 2 pessoas morreram num tiroteio dentro de uma escola da cidade de Torreón, no México, na manhã desta sexta-feira. O atirador era uma criança de apenas 12 anos que levou a arma para a escola, onde disparou contra o professor e depois se suicidou. Além das 2 vítimas mortais, 3 alunos e um professor ficaram feridos e foram transportados para o hospital local. Não há detalhes sobre os motivos do tiroteio. Angola fala só. 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 Caros ouvintes, este é o Angola Fala Só, hoje, dia 10 de janeiro, com a convidada especial Bela Malaquias. Ela é jornalista e advogada e é autora do livro Heroínas da Dignidade, Memórias de Guerra. Bela Malaquias já está ao telefone connosco. Muito boa tarde. Boa tarde, obrigada pelo convite. Obrigada a nós por aceitar o convite. Bela Malaquias, antes de nós passarmos já ao primeiro ouvinte que tem uma pergunta para si, começo por perguntar o que é que nós podemos ficar a saber sobre o seu livro? Como não percebi bem? Pode dizer-nos o que é que nós ficamos a saber de novo sobre o seu livro? O que é que o seu livro pode trazer de novo aos leitores angolanos? Ok. O que me traz de novo talvez seja a forma pessoal ou atualizada com que eu apresento o livro. Porque o livro é uma narrativa de episódios vivenciados por mim e que trouxeram à tona pormenores, detalhes daquilo que foi sendo a vida, o dia a dia, durante o período que eu estive nas matas. Muito bem. Há quem considere os seus relatos não corresponderem muito bem à verdade. Tem lidado com essas reações? Bem, eu não sei quem é que diz isso. Talvez eu não tenha que provar nada, não é o que eu digo, porque se forem pessoas que não estiveram lá comigo, podem dizer aquilo que lhes apetecer, mas aqueles que de facto estiveram comigo, eu não estive lá sozinha, aquilo era uma aldeia e o meu percurso não foi feito sozinha, só não cito nomes para não envolver pessoas, para não embaraçar, mas é a mais pura das verdades que se podem comprovar com uma turnê, uma viagem locais e vamos encontrar lá tudo. Muito obrigada. Vamos então já até Anhareia, no Bié, onde está Celestino Mfuka Mayamba e tem uma pergunta para a nossa convidada. Muito boa tarde. Sim, muito boa tarde. Avance com a sua pergunta. Sim, muito obrigado pela ligação. Eu gostaria de saber algumas questões da senhora Bela sobre o livro dela que ela fez. Para já ainda não tive contato, mas é um livro que está a te falar bastante. A senhora falou muito sobre a guerra que houve em Angola e, sobretudo, também falou sobre os homens que estão vindo. Será que a senhora um dia também terá coragem, já que ela já escreveu sobre os homens que estão vindo, será que também um dia terá coragem de fazer um livro para descrever o percurso do José Eduardo dos Santos? Essa é a primeira questão. A segunda está relacionada a uma entrevista que eu ouvi ontem. Ontem vi uma entrevista da senhora na Rádio Televisa, onde ela disse que recebeu alguns telefonemas anônimos
supostamente ligados ao INITA. Será que a senhora identificou quem ligou e mais ou menos qual é o assunto que eles abordaram depois da ligação? Depois dessa ligação anônima. E, para terminar, temos a última relacionada. Como é que a senhora Bela Malaquias, está a analisar, sobretudo, a governação? Ou seja, é melhor assim. A senhora acha que se Jonas Savimbi governasse esse país, estaria pior tal como está agora? São as questões que eu tive para a senhora e espero que ela também responda com clareza para ouvirmos mais ou menos o que ela tem para nos dizer sobre o assunto. E resta-me apenas agradecer à direção da rádio, a segunda semana e segundo contato, segunda participação. Agradeço e vamos continuar a acompanhar a rádio a Voz da América. Muito obrigado e bom trabalho. Muito obrigada, era Celestino Fucamayamba, obrigada por ter ligado para nós. Ouviu as perguntas de Celestino, quer que eu faça um resumo? Sim, porque as condições não estão assim muito boas. Está bem, não tem problema nenhum. Será que a senhora teria coragem de escrever um livro para descrever o percurso de Gés, uma vez que escreveu descrevendo o percurso de Jonas Savimbi, diz o nosso ouvinte. Ele queria também saber que assunto abordaram na ligação que lhe fizeram, disse que era uma chamada anónima, que recebeu telefonemas anónimos, que assuntos foram abordados nesses telefonemas anónimos e se Jonas Savimbi fosse vivo e governasse Angola, será que o país estaria assim ou estaria melhor? Que análise faria? Faça favor. Agradeço as perguntas. Começando pela primeira questão, falar sobre José Eduardo dos Santos. Eu tenho a dizer que o meu livro não é uma análise da governação. O meu livro é um testemunho daquilo que foi a minha vida, aquilo que eu passei, aquilo que eu vi, aquilo que foram as vivências durante a guerra. E aqueles que fizeram a vivência com José Eduardo Santos, não é? Têm a responsabilidade de fazerem esses relatos para a história. Se porventura eu tivesse vivenciado esse passado, eu estaria aberta e teria todo prazer em gravar por escrito os fatos, mas não é o caso. Eu não conheço tão a fundo aquilo que é o caráter e o modo de operandi de José Eduardo Santos, como conheço e conheci e que Jonas Savimbi. Sobre a chamada anónima. Não houve praticamente um assunto abordado. Houve um churrilho de insultos e uma ameaça de morte. Não foi um assunto específico abordado com que oferece o telefonema anónimo. E sobre a governação da Angola por Jonas Savimbi, também pouco ou nada tenho a dizer que já passaria para o âmbito da adivinhação e fica um bocadinho difícil para aquilo a que me suponho. Muito bem, doutora Bela Malaquias, nós vamos continuar então. Vamos agora até às redes sociais, Ana, onde deve haver muita gente. De facto, entre as perguntas ou, de alguma forma, as opiniões que nos chegaram relativamente à doutora Bela Malaquias e as que nos continuam a chegar, há duas coisas que se nota. Por um lado, é questionar porquê que levou tanto tempo à doutora Bela Malaquias para escrever um livro em que a personagem central acaba por ser Jonas Savimbi,
Savimbi e, por outro lado, oferecem parabéns também por o ter feito e alguns só dizem que espera que o tenha feito de consciência limpa. Portanto, a pergunta é, essencialmente, por que levou tanto tempo para escrever um livro sobre Jonas Savimbi, uma figura que continua a ter quase tanto de apoio como de rejeição? Doutora. Ana, a doutora Bela Malaquias, infelizmente por causa da linha tivemos que a cortar e voltar a ela, mas podemos aproveitar e ver quem são as outras pessoas que estão nas redes sociais, com certeza são muitas. Temos bastantes ouvintes connosco, internautas, temos o Enzo Mateus, que é um angolano que está na Rússia, temos também desde Madrid, Espanha, o David Gomes, o Diogo Lino, temos de Suíça, desde Lucerna, o Dom Baixo Alexandre, Luanda, Ivanov Wallace, temos também António Feliz, que está no Panguila, portanto na província do Bengo, e temos connosco desde Angola Dom J. O Mendes Lote está no Quando Cubango e temos também aqui o Amadou, e então aqui vou voltar então, uma vez que temos a doutora de novo connosco, a fazer a pergunta que é o que aparece aqui com bastante frequência. O que é que levou a doutora Bela Malaquias a esperar tantos anos desde a morte do doutor Savimbi para escrever um livro em que a personagem central acaba por ser Savimbi? Bem, eu não considero ter levado muito tempo e a minha referência não é nem foi a vida nem a morte de Jonas Savimbi. O meu livro, como eu digo e volto a dizer, é simplesmente a narração da história minha atual e que vem à tona o nome de Jonas Savimbi. É porque na altura em que tudo acontece, eu estava confinada num espaço de Angola em que Jonas Savimbi era praticamente o imperador. Então eu não podia escrever sobre aquilo que é a minha vida, aquilo que eu vi, aquilo que eu passei, sem mencionar Jonas Savimbi. O facto de ele ter morrido não influenciou nada na minha decisão, até porque, como eu já disse, eu decidi que ia escrever este livro, então logo assisti à queima das bruxas, chamadas bruxas. E o senhor que faz a pergunta, optar ou decidir escrever um livro, há de dar conta que não é de um dia para o outro que se conclui um livro. Então, o tempo que o livro leva depende muito de quem o faz. Se for a ver entre os grandes escritores, há aqueles que iniciam um livro, depois interrompem, passam anos e voltam a pegar depois no mesmo livro até darem a obra por concluída, ou a seu gosto. Então, a questão do tempo eu não acho ser assim muito relevante. Ana, e eu acredito que a Ana tenha ainda mais alguma pergunta que vale a pena ligar aqui. Nem é bem uma pergunta, é quase como uma sugestão do Mitian Dolivo Chiuca, e ele diz se acha que se deveriam fazer, contar as histórias dos outros dois partidos, portanto FNLA e MPLA, se era possível escreverem juntos de alguma forma uma história de Angola, uma história política de Angola. Há essa possibilidade? Alguém a contactou para poderem fazer isso? Não, porque como eu digo, aqui não está em causa eu escrever a história de nenhum partido. Eu também não estou interessada em escrever a história dos partidos. Os historiadores e aqueles que tiverem esse interesse, não é? Podem se organizar nestes termos e fazerem este tal livro. Eu estou muito interessada em narrar a minha própria história na primeira pessoa. E como eu já disse, este é o livro 1, eu vou escrever o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6, da minha própria história, simplesmente. Doutora Bela Malaquias, nós ainda há pouco tempo referia que decidiu escrever este livro no momento em que assistiu à queima das bruxas, e esta era de facto uma pergunta que nós tínhamos aqui para si, era se esteve na queima das bruxas e quantas pessoas foram queimadas, quem eram essas pessoas? A
queima das bruxas, os senhores não tiveram acesso ao livro? Pois não? Infelizmente não. Uau! Infelizmente não, mas estamos ansiosos. E de qualquer forma pode dar informação para todos os nossos Exato. amigos ouvintes que provavelmente também não tiveram ainda a possibilidade de ler. Ok. É o seguinte, naquele dia, foi no dia 7 de setembro, como sabem ou como devem entender, alguns sabem, alguns não sabem, a Jamba era um quartel, chamava-se aquilo quartel-general. E então, nesse dia 7, chamaram as pessoas para a parada. E antes que as pessoas afluíssem todas à parada, Savimbi e a sua direção, os seus colegas, fizeram uma reunião prévia para seguirem ou para ele anunciar o que é que haviam de fazer na parada. E o pessoal foi à parada, Savimbi e mais os seus colegas foram à parada, como era de costume. As mulheres estavam a cantar e a dançar para acolher a chegada de Jonas Savimbi. Quando ele chega na parada, anuncia o que ele ia e pôs-se a chamar as pessoas para o centro da parada. Depois disso, pediu que as pessoas fossem recolher lenha, porque a parada estava circundada de uma mata. E então, as pessoas mesmo que iam ser queimadas foram recolher primeiro a lenha com que iriam ser queimadas, afiaram a fogueira e foram atirando as pessoas uma a uma para a fogueira. Deixa-me lá ver os nomes. Aqueles que eu me lembro era Judite Bonga, era a Aurora Chitata, era a Vitória Chitata, melhor, era a Clara Miguel, era a Aurora Catalaio, era a Maria da Piedade e muitas outras. O João Calitangue e a sua esposa, também tinha uma filha, uma menina paraplégica, que também foi para a fogueira, e a Vitória foi com o seu bebê para a fogueira, a Clara Miguel conseguiu desfazer-se do bebê e dar a uma colega que estava com ela na parada, e foi sozinha para a fogueira, mais ou menos isso. Estas pessoas, na altura, certamente, conforme assistia a isso, não sabia o que se estava a passar e porquê. No seu livro podemos saber as razões desta queima das bruxas? As razões dessa queima das bruxas era mais um ato de intimidação e de um ajuste de contas. Porque o que passava é que, eu digo aqui no meu livro, que a Savimbi tinha uma atividade sexual bastante promíscua e ele perseguia as mulheres e estas foram aquelas que não se vergaram e então ele deu-lhes uma lição, no seu entender. A doutora disse que estava interessada em narrar a sua própria história. Nós temos aqui uma pergunta bem pessoal, vem do Pemba Nanguiamina e ela pergunta se a senhora foi violentada sexualmente por Savimbi. Felizmente não cheguei a ser, mas estava muito perto disso. Daí também as agruras que eu passei, porque conseguido ter sido ousadia de ir resistindo.
Deixa-me fazer uma outra pergunta que tem um pouco a ver ainda com este tema. O Dom Basso Alexandre diz, gostaria de saber da doutora Malaquias se acha que houve alguma coisa de positivo em Jonas Malheiro Savimbi, diz ele, porque não existe uma pessoa que seja má a 100% ou boa em 100%. De facto, esta percepção que ele diz é verdadeira, mas depende também da perspectiva de quem faz essa análise, daquilo que alguém considera bom ou considera mau. Porque o que é bom e o que é mau, eu considero que classifica-se ou qualifica-se pelo seu resultado. Não é? Nós, se formos a ver o resultado daquilo que foi a atuação de Savimbi, eu pessoalmente não divido nada de bom em termos de resultado. Doutora, nós estamos aqui a ver se temos ainda algumas questões via telefone e se não tivermos, Ana, com certeza vale a pena dar oportunidade aos nossos internautas que tenham questões a fazer. Nós temos aqui alguém que pergunta, o Dom J7 diz, a pergunta dele é, quer saber se a doutora Malaquia gosta do novo presidente da UNITA. E a outra pergunta é se a UNITA chegar ao poder, se juntaria a esta governação da UNITA. A doutora deixou de ser membro da UNITA. Como responde? Sim, gostar do novo presidente da UNITA, eu nunca me fiz este questionamento, porque eu estou afastada das lides partidárias e tive um compromisso comigo própria de não me misturar com partidos durante um bom tempo, porque a experiência partidária que eu tive foi péssima e então eu dei-lhe esse espaço para me fazer. Doutora, eu vou então continuar antes de passarmos à próxima pergunta, lembrar aos nossos internautas e ouvintes que se quiserem colocar uma questão à doutora Bela Malaquias, ela escreveu o livro Heroínas da Dignidade, Memórias de Guerra. Este é o primeiro livro de uma coleção que a doutora Malaquias promete levar até 3-4 livros, mas eu deixo aqui o número local para o qual podem ligar para colocar uma pergunta. É o 226-434-592. 226-434-592. E falava há pouco que passou algumas agruras por ter resistido a Jonas Savimbi. A sua família é sabida de alguma forma que também foi alvo de perseguições como muitas outras. O que é que nos pode falar sobre isso? Além de si, como é que foi esse impacto de Jonas Savimbi, de UNITA, na sua família? O impacto da UNITA na minha família foi bastante pernicioso, na medida em que, eu digo sempre, meu pai foi um dos animadores, dos organizadores da primeira célula da UNITA no Chico, quando a UNITA se aborda as cidades do período colonial. Mas aquilo que se deu a entender é que Savimbi era adverso a todos aqueles que tivessem sido uma história no passado, de todos aqueles que tivessem prestado alguma ajuda no passado, e depois com alguns estudos, algumas leituras, eu percebi que os tiranos, os psicopatas, eles apagam todo o rastro daqueles que tenham estado no seu caminho a contribuir para o seu engrandecimento, para eles não terem aquele sentimento de dívida, para não terem que agradecer e para a pessoa que tiver contribuído para alguma coisa, não ter que, no seu entender, envelhecer por ter feito alguma coisa. É assim que nós, aqueles que tiverem olhos de ver e quiserem ver, poderão notar que
grande parte daqueles que estiveram no suporte da Constituição de Crescimento da UNITA foram todos totalmente dizimados. É só ver com atenção, em vez de serem levados por discursos retóricos, não é? Todos, como por exemplo, Faculcuta, Tangumba, Xingunji, são todos aqueles, e muitos senhores que estavam na Zâmbia, o senhor Muriata, nós vamos falar... Exato, nós vamos continuar a falar... Ele mesmo, eu próprio dizia que em cada fase... Doutora, eu tenho que interromper agora porque estamos a chegar ao top da hora e eu tenho mesmo que dar os cumprimentos de onda e vamos voltar a falar dessa questão das perseguições dentro de momentos. Estamos a chegar então ao top da hora, vamos recordar que a partir das 18 horas transmitiremos em 1530 e em onda curta em 13.630 e 17.655. Estamos no Facebook Live, também estamos na página www.voportugues.com, no Instagram e no Twitter. Este é o Angola Fala Só. Hoje é sexta-feira, dia 10 de janeiro. Ao microfone temos a nossa convidada Bela Malaquias. Ela é jornalista e advogada e escreveu o livro Heroínas da Dignidade, Memórias da Guerra, e este é o volume 1. A doutora Malaquias falava sobre as perseguições, citou aqui alguns nomes interessantes também, citou Tito Xingunji, falou em dizimação total. Nós também gostávamos que nos falasse um bocado também do seu marido, Eugênio Manuvacola. Que, aliás, é uma das perguntas, doutora, que fazem aqui um dos nossos internautas, exatamente nessa altura em que fala sobre o que é que se passava na Jamba, onde é que se encontrava Eugênio Manuvacola. Estava mesmo na Jamba também. Uhum. Eu creio que a pergunta era para saber se ele não a podia defender. Eu acho que é um bocado nesse sentido que fazem a pergunta. Sim, naquela altura eu já venho dizendo, ali na Jamba, não é? Ninguém defendia ninguém. Se nós olharmos um bocadinho para a história da antiguidade e entendermos aqueles imperadores sanguinários, não é? Eles criam uma cascata de servidores que funcionam como condutores das suas atrocidades. Não? E ninguém defende, absolutamente ninguém. Quem ousar defender alguém também é morto. Então, o que fazia, quando alguém estivesse na mira de Savimbi, todas as pessoas mais ou menos próximas afastavam-se dessa pessoa para não serem mortas com esta pessoa. Doutor, antes de eu passar aqui à Mayra, estou aqui uma pergunta que está a ser feita várias vezes por vários dos nossos internautas. Eles querem saber onde é que podem adquirir este livro, não só em Angola, como para quem esteja fora de Angola. Esse livro está esgotado. Eu já pedi a segunda edição. Quando eu tiver a segunda edição, vou publicar no Facebook geral para as pessoas saberem da existência do livro com as referências devidas de onde podem encontrar o livro. Portanto, aqui fica a resposta onde se pode encontrar este livro sobre as heroínas da doutora Bela Malaquias. Mayra. Vamos então continuar com a sua linha de pensamento há bem pouco tempo, quando dizia que um desses exemplos de dizimação total era Tito Xingunji. O que é que sabe da morte de Tito Xingunji? O que é que sabe da morte de Tito Xingunji? A morte de Tito Xingunji, aquilo que eu sei, era uma perseguição familiar que a gente estava apostado em dizimar a família toda, porque a família Xingunji, o senhor Jonathan Xingunji, também foi um dos pioneiros da redação e divulgação e talvez instalação
situação mesmo da UNITA ali no Chico. E então ele começou por matar o Sr. Xingus e a sua esposa, a Dona Violeta, e dali para frente foi matando todos os filhos e parentes relacionados com eles. E ele teve o desplante de dizer num comício a céu aberto, onde havia milhares de pessoas, dizer que quando se mata uma pessoa é preciso matar toda a sua família para não se correr o risco de vingança. Então, este era o modo de operandi de Jonas Savimbi. Doutora, nós já vamos voltar a si. Antes disso, temos Norberto Sateco no AMBO com a revista de imprensa desta sexta-feira. Vamos ouvir. Vamos às notas da atualidade nos jornais. José Eduardo dos Santos, na mira das estações dos Estados Unidos da América, chamou para a sua grande manchete o Novo Jornal. Sobre a nova família de Kwanzas, deputados da Assembleia Nacional votam pela expulsão da mascote de Mbaza Congo nas notas e também da bandeira nacional. O jornal Expansão estampou na sua primeira página: dinheiro dos contribuintes salvar dois bancos, designadamente o Banco de Poupança e Crédito e o Banco Econômico, vai custar pelo menos 1,5 mil milhões de dólares americanos. O processo de arresto dos bens de Isabel dos Santos, esquema mirabolante nos negócios dos diamantes, gera milhões de dólares. O jornal Vanguarda: UNITA apresenta militante baleado pela polícia e reforça insinuação de intolerância política. O jornal de Angola escreve que a seca já afetou mais de 300 mil famílias só no ano de 2019 e as últimas chuvas que se abatem pelo país fizeram 40 mortos. Mais de 100 crianças acusadas de feitiçaria foram atiradas ao rio nos últimos 3 anos, uma denúncia que vem do Centro de Estudo de Investigação de Populações. Do AMBO, para a Voz da América, Norberto Sateco. Obrigada, Norberto Sateco. Vamos então continuar com Angola Fala Só. Ana, há mais novidades nas redes sociais? Temos aqui uma pergunta, várias perguntas e várias opiniões do nosso Rui Domingos Zambi, mas uma que talvez nos vai levar um pouco para fora do seu livro. Ele quer saber o que acha da autonomia da Lunda, se é um pedido, um desejo certo ou não. Isto está muito fora do nosso contexto, mas aquilo que eu penso, eu não tenho estado a acompanhar muito de perto esta situação para ter dados mais objetivos para formar uma opinião um bocadinho autorizada, porque nós sabemos que constitucionalmente Angola é um Estado unitário e então, para falar em autonomia, há vários outros pressupostos a considerar que, assim, a quente, talvez não poderia ser satisfatória. Doutora, eu vou aproveitar e deixar aqui outra vez a mensagem para os nossos internautas e ouvintes, se quiserem ligar e colocar uma pergunta à doutora Bela Malaquias, é o 226-434-592 e para si a minha questão é, no livro, uma vez que não tivemos a oportunidade de o ler ainda, fala com outras mulheres, suas contemporâneas, que tenham vivido as mesmas experiências ou semelhantes experiências? Se eu falo com elas? Sim, se tem testemunhos de mulheres que tenham passado pelo mesmo que a doutora, por essa altura, na Jamba. Sim, tem muito, mas no livro não vem explicado no livro. No livro eu pretendi que fosse algo simplesmente pessoal, mas aquelas mulheres que passaram o mesmo ou similar comigo na Jamba e pelas matas, estão todas aqui, grande parte está aqui, umas foram falecendo, mas grande parte delas existe. Há alguma, é verdade que a liderança da UNITA mudou, mas há alguma espécie de comissão, não é? Para aliviar de alguma forma
a dor destas mulheres, como a doutora, que passaram por esta situação? Há algum tipo de associação e de acompanhamento da UNITA? Aquilo que me cabe dizer, porque em bom rigor eu não tenho acompanhado a vida partidária da UNITA, estou bastante afastada, não sei absolutamente nada do que se passa na UNITA e com a UNITA e nunca ouvi falar. Muito bem, Ana. Voltando ao livro, doutora Bela Malaquias, há aqui vários dos nossos internautas que querem saber quem a incentivou a publicar este livro. O que é que ele levou a publicar este livro? O que é que levou a escrever, a narrar a sua história? Me levou a narrar a minha história. Eu faço de eu ter achado tudo muito estranho desde o momento em que eu pus o pé na mata. Então eu achava aquilo tão estranho e fui registando tudo com bastante estranheza e prometi a mim própria que se sobrevivesse, não é? Seria de escrever, de relatar aquilo que eu vi e aquilo pelo que passei, simplesmente. Outra pergunta que nos acaba de chegar de Mendes Lota, ele pergunta: Heroínas da Liberdade é o título do seu livro. Que liberdade? Ele diz, da dignidade, mas ele diz Heroínas da Liberdade. Que liberdade? Portanto, ele dignidade. Exato. É liberdade. Exatamente. Mas ele quer saber se poderia ser da liberdade. Eu creio que ele está a tentar fazer aqui um trocadilho, porque ele pergunta sim, porque a senhora, quando saiu do Bailundo, ainda morreram muitas pessoas, como é o caso do General Bock, e que a senhora sabia. Estando em Luanda, por que não denunciou estas mortes? Não estaria assim a salvar vidas, já que se fala daqui de heroínas? Eu acho que esta pergunta está um bocadinho atabalhoada, porque quando eu saí do Bailundo, o General Bock ainda estava vivo. Ok. Há aqui um problema de linha do tempo. Exato. E depois, como eu repito, eu vou contar aquilo que eu vi, simplesmente aquilo que eu vi, nos momentos em que eu estive. Não estou a fazer uma recolha da história da UNITA, não. Eu vou contar a história do Bailundo, porque eu também estive no Bailundo e eu fugi também do Bailundo. Tenho uma história interessantíssima para contar da fuga do Bailundo, da minha prisão no Bailundo. Tem histórias interessantíssimas para contar também. Nesta altura, eu vou falar daquilo que eu vi, onde passei, simplesmente. Eu não pretendo contar a história da UNITA. Doutora Bela, o que é que ele levou a juntar-se à UNITA? Porque diz aqui que a partir do momento em que meteu os pés na mata, achou tudo muito estranho. Como é que era antes de chegar à mata? Antes de chegar à mata, eu estava em casa dos meus pais, em Nova Lisboa. Era uma estudante do 5º ano do liceu, em Nova Lisboa, e começou a guerra em 76, se não me engano, 76, foi fevereiro de 76, que chegou a guerra no Ambo e foi preciso fugir do Ambo. Fugimos do Ambo em direção ao Pié. Eu fugi do Ambo em direção ao Pié, ia com os meus pais, no carro dos meus pais, chegado ao meio do caminho, um pouco antes do Pié, ali nas áreas da Bela Vista, o combustível do carro acabou, porque Nova Lisboa já estava assim numa crise de combustível, depois passou por nós um familiar. Eu fui para o carro deste familiar porque o carro dos meus pais não tinha combustível e eles diziam que iam parar aí perto, na missão, e eu estava com mais medo das bombas, que não, eu não fico aqui, eu vou para o Vié onde está a minha irmã. E fui até o Vié. A minha irmã trabalhava com a UNITA, lá nos escritórios da UNITA, e posta lá com a minha irmã mais velha, aqui da Malaquias. Posta lá, ficamos arrebanhadas no grupo presidencial de Jonas Savimbi.
Então foi assim que eu me vejo naquele grupo presidencial e dali para frente fui sempre andando naquele grupo até chegarmos a Jamba. Foi no momento em que achou que estava a salvo, foi então depois que percebeu que não seria bem assim, pelo que acabou de nos dizer. Doutora, a Ana tem aqui mais perguntas. Tenho aqui uma pergunta, ainda agora acabei de citar o que dizia o Mendes Lote por causa da questão das heroínas da liberdade, e ele diz que ratifica heroínas da dignidade. Portanto, de facto, ele queria escrever dignidade, mas escreveu da liberdade. Mas temos aqui um outro dos nossos internautas, que eu vou ler o que ele diz: porquê que a senhora está a levantar os fantasmas do passado, sabendo que há dias no Kwanza Sul estava a falar sobre a reconciliação que se pretende fazer no país dos conflitos armados desde 1975 a 2002. Pergunta, não está a contradizer-se? Ainda bem que ele faz essa pergunta, é para dissipar confusões. Não há contradição nenhuma, até é complementar, porque a reconciliação exige a verdade e se vir bem, não é? Quando se fala em justiça transicional ou justiça de transição, que é aquela que se faz após um conflito violento como este que assolou o país, depois desse tipo de conflito há um período, não é, que foi estabelecido pelas instituições internacionais, que é necessário que se faça essa justiça. E essa justiça tem pilares fundamentais, que é a justiça, ela em si, é o direito à verdade, a memória histórica, a reparação, o fortalecimento das instituições democráticas para serem capazes de concretizar esses pilares todos, de modo a poderem garantir, de facto, esta não repetição, porque, afinal de contas, a reconciliação faz-se assente na verdade. Porque o perdão não significa passar uma esponja sobre o passado, porque mal de nós, se assim fosse, de nós, nem da Rainha Ginga poderíamos estar a falar, não é? Nem da história universal poderíamos saber e falar. Então não há aqui contradição nenhuma, há uma grande complementaridade. Doutora, diz que o perdão não significa passar uma esponja no passado. Perdoou a UNITA? Perdoou Jonas Savimbi? A UNITA, talvez eu não tenha muito a dizer sobre a UNITA, mas Jonas Savimbi eu não perdoarei e não perdoo. Ana. Mas nós perdoássemos os tiranos e os algozes todos, não é? Estávamos aqui a aplaudir todos aqueles que foram o flagelo da humanidade. Portanto, esta de alguma forma era um follow-up a uma pergunta do Richard Kayavi, ainda na senda desta questão de se perdoa ou não. Na África do Sul foi criada uma Comissão da Verdade e Reconciliação para reconciliar todos os sul-africanos, isto após a queda do apartheid. Não sendo um apartheid em Angola, eu gostaria de saber se acha que até ainda neste momento, uma vez que continua a haver tanto azedume politicamente entre os angolanos, se tivesse sido criada uma Comissão da Verdade e Reconciliação a seguir a 2002, se seria possível que a sociedade política angolana fosse menos, tivesse menos azedume, digamos? Talvez sim, mas também há a considerar a especificidade, não é? A particularidade de cada país. Aquilo que está a acontecer, e reportando-me um pouco
a questão anterior, há aqui um processo aberto, que é desta justiça transicional, não é? Que se está a fazer, e há comissões criadas, e há esta perspectiva, que não é uma perspectiva vaga, já está decidido que vai fazer um trabalho que vai culminar com a atribuição das certidões de óbito das pessoas que desapareceram durante os conflitos políticos desde 1975 até 2002. Eu acho que isto enquadra-se muito bem nisto que é a justiça de transição, não é? Com o sublinhado de que cada país, e esta é uma recomendação da própria OA, cada país tem que prestar atenção à sua especificidade, o que não exclui o envolvimento de toda a sociedade, e que é o que se está a começar a fazer, não é? Daí o lançamento do plano de reconciliação e memória das vítimas de conflito, que o ouvinte há bocado se referiu, que eu fui fazer o lançamento no fundo. Na África do Sul foi a Comissão da Verdade e Reconciliação. Aqui em Angola há uma comissão que está a trabalhar nesse sentido, que ainda é iniciática, tem mote, slogan, perdoar e abraçar. Eu acho que talvez daqui a algum tempo que ouça falar um pouco mais nessa iniciativa. E a doutora Bela Malaquias faz parte dessa iniciativa, dessa comissão? Eu faço parte dessa comissão, sim, senhora. Vamos então, Ana, continuar com perguntas nas redes sociais. Entre pergunta, doutora, e de alguma forma uma opinião expressa por vários dos nossos internautas, e tem a ver com esta questão da desunião política, por assim dizer, um certo azedume político ainda existente em Angola. E muitos dos nossos internautas perguntam porquê que levantar fantasmas no passado, porquê tentar sujar a imagem do mais velho, e alguns perguntam, e alguns dizem, aliás, há um dos nossos internautas que diz mesmo, Abrão de Deus diz, já foi comprada. Doutora, como é que responde a estas críticas? Eu acho um bocadinho de graça, e eu conheço essa linguagem. Eu estive mesmo no coração da UNITA, e eu sei quando é que eles têm esses ditos, não é? Porque eles habituaram-se a não pensar pelas próprias cabeças, porque Jonas Savimbi, quando fazia os seus comícios, ele dizia claramente, vocês não pensem, quem pensa por vocês sou eu. Então há este culto. Eles não concebem que alguém pense pela sua própria cabeça, não é? Porque alguém, para contar aquilo que ela própria viu, não é necessário que seja comprada. Doutora, vamos continuar. Eu também vejo aqui algumas referências nas redes sociais, Ana, a General Bock, não é? E esta era outra questão que tínhamos aqui no nosso bloco, que é o que é que sabe da morte do General Bock e também de Wilson dos Santos? Da morte do General Bock pouco tenho a dizer, porque é aquilo que eu já disse. Nós estávamos aqui em Luanda quando soubemos que o General Bock tinha sido morto. Então, dali não consigo avançar mais nada além disso. E o Wilson dos Santos, ele estava casado com a Helena Wilson, a Helena era Xingunji. Então, como os Xingunjis tinham que ser dizimados, o Wilson dos Santos também tinha que ser dizimado, porque estava casado com a Helena Xingunji. A mesma coisa aconteceu com o senhor Catalaio, não é? Que estava casado com a senhora Aurora, não é? E irmã da dona Violeta Xingunji. O senhor Catalaio também foi morto.
Ele dizimava as famílias, marido e mulher. Obrigada. Vamos, Ana, continuar com perguntas das redes sociais. E uma é entre pergunta e não pergunta. O Mendes Lotis é mãe de Navita Ngolo, deputada à Assembleia Nacional. Se sim, qual foi a apreciação desta após o lançamento do livro, visto que o Parlamento tem estado nestes últimos dias a falar de reconciliação? Não percebi a pergunta, desculpe. Portanto, ele quer saber, o Mendes Lote quer saber qual foi a apreciação da sua filha com o lançamento do livro, uma vez que ela é deputada e que o Parlamento tem estado a falar de reconciliação. Portanto, este é o que pergunta ao Mendes Lote. Está um bocadinho equivocado, porque a pessoa de quem ele se refere não é minha filha. Pois. Exato. Mas pronto, aqui fica, isto era o que ele perguntava, portanto, para a pergunta fazer sentido, eu teria que citar o nome da sua filha. Mas qual foi? Não é minha filha, não é minha filha. Mas, doutora, como é que os seus colegas receberam a publicação deste livro? Meus colegas, bom, não sei de que colegas se refere. Eu tenho colegas advogados, colegas jornalistas, colegas de muitas áreas. Os colegas que são próximos aplaudiram. Os outros, não sei, porque eu lido apenas com as pessoas que são próximas. Doutora Bela Malaquias, antes do programa acabar, temos aqui uma chamada que nos chega do BIE. É Oséias Xingufi, que tem uma pergunta para si. Muito boa tarde, Sr. Oséias. Muito boa tarde, sim, caríssima jornalista. Específico para a nossa convidada, a doutora Bela Malaquias. Muito obrigada. As minhas duas perguntas são as seguintes. Primeiro, visto que a doutora Bela Malaquias começa a carreira de jornalismo na Vorgan, na Jamba, não sei se começa, mas foi a estação emissora que mais a identificou. Queria saber se entre os tempos em que esteve na Vorgan e os tempos em que esteve na Rádio Nacional, qual dos momentos considera mais marcante para ela. O segundo, queria saber se a doutora, em termos de aquilo que se pretende para a reconciliação, acha que o livro poderá ajudar a sarar algumas feridas ou então levantar algumas revistas antigas. Então, era tudo e muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigada. Era Oséias Xingufi do BIE. Doutora Bela Malaquias, a sua carreira de jornalismo na Vorgan, momentos marcantes entre Vorgan e Rádio Nacional, e se o seu livro vai ajudar a sarar feridas. Começo pela última pergunta. O meu livro vai ajudar a sarar feridas, sim senhora, para aquelas pessoas que nunca foram reconhecidas como vítimas. Eu tenho estado a receber telefonemas de muita gente, até pessoas que ligam para mim e dizem: olha, esqueceste de pôr aquela parte e aquela parte e aquela outra parte. Porque também aqui é uma questão que as pessoas, talvez por desconhecimento, como é que é dizer, não têm em conta, porque há pessoas que gostariam de falar, gostariam de se exprimir, umas não podem, outras não sabem. Umas não podem porque são dependentes de pessoas que têm algum poder e elas precisam de estabilidade e precisam de estar caladas. Outras não podem porque não sabem como. Isto em relação ao livro. Exato. E em relação à presença na Vorgan e na Rádio Nacional, são questões, são momentos bastante diferentes. Rádio da Resistência, rádio aqui na cidade, linhas editoriais diferentes. Aqui o que conta é o profissionalismo. É profissional, tem qualidade, põe ao serviço da sua profissão a sua qualidade na Vorgan ou na Rádio Nacional de Angola. Muito obrigada, Ana. E as redes sociais, como é que estamos? E as redes sociais, eu não sei, aqui o Nzinga Alubelo, que quer saber da doutora Malaquias. Doutora, a morte do vice-dempo parece suspeita, não acha?
Desculpa-me, eu não quero entrar nesse campo de especulação. Eu não vi onde é que o vice-Bembo faleceu, também ouço esse tipo de especulações, mas eu não tenho nada a acrescentar a esse respeito. Doutora, a menos que Ana, haja aí alguma pergunta mais nas redes sociais? Não, só queria realçar antes de terminarmos, doutora, que é quase como o doutor Savimbi, tanto tem pessoas que a elogiam, como pessoas que dizem porque é que está a escrever um livro contra o doutor Savimbi. A minha outra pergunta, para quando vamos ter Heroínas da Dignidade 2? Heroínas da Dignidade 2 é assim, eu gosto de deixar as coisas acontecerem, porque ainda prefiro que esse livro se esgote, ainda vou na segunda edição, ainda os meus leitores vão consumir com vagar este livro e tão logo isto esteja doutora, mais ou menos consumido, então eu penso no Heroínas da Dignidade 2. muito obrigada, doutora Bela Malaquias. Aqui no Angola Fala Só nesta sexta-feira, dia 10 de janeiro. Foi uma boa conversa. Há mais livros a caminho sobre estes testemunhos da vida real, testemunhos que ela própria passou. Já sabe, é sexta-feira, é dia de Angola Fala Só. Para a semana, Ana, tem que voltar a inscrever-se, correto? Exatamente, e podem fazer quer através do WhatsApp, quer através do Facebook. WhatsApp mais 908-652-4584. Doutora Bela Malaquias, obrigada, bom fim de semana. Bom fim de semana, até para a semana. Angola Fala Só, um diálogo sem barreiras, sem censura, aberto, honesto, sem fronteiras, na Voa em português, às sextas-feiras, às 17h30 de Angola. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet, conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, com a melhor companhia, a sua.